Fala, pessoal. Tô sendo muito cobrado, né, por não estar fazendo nesse momento ter arrasado ou uma crise pela posição horrorosa do Inter no Campeonato Brasileiro, né, com um pontinho conquistado em 9 disputados. Vamos falar sobre isso, né? Vou tentar me defender a minha ideia, né, minha tese na medida do possível, né? E aí vocês vão falando o que vocês acham, vão escrevendo aí nos comentários o que vocês acham também, tá legal? Deixa um like aí também para a gente dar uma potencializada no vídeo aí que ajuda a bombar. Seja membro do canal do Nando, te inscreve no canal do Nando, vem para cá, vamos fortalecer essa comunidade. Buenas, o Inter perdeu o jogo 3-1, é verdade, perdeu o jogo 3-1. Agora, eu vi um Inter, porque eu tenho que analisar o Inter dentro das suas limitações, eu não posso analisar um Inter que não existe, tá? Então, fica se comparando sempre o início do ano passado com o início desse ano. Ah, mas o ano passado o início foi melhor. Não tem como fazer essa comparação, porque a herança não foi o Inter do ano passado, do início do ano. A herança do Pesolano foi o Inter que quase caiu, que teve uma operação desmanche, caiu todo o departamento de futebol, uma crise danada, queria um impeachment do presidente. Esse foi o time que o Pesolano herdou. E não o time lá que ganhou o Gauchão e que tem 2 primeiros jogos bons no Brasileirão, né? E só. Depois se entrega. Que é o jogo do Flamengo e o jogo do Cruzeiro. E aí depois passou a botar reservas. Né? Então, esse não é o Inter que o Pesolano herdou. Ele herdou esse Inter quebrado do ano passado. Esfacelado emocionalmente. É isso que ele fez. Começou a reconstruir o Inter. E a minha crítica até agora, eu acho que ela só se agrava porque a consequência foi desastrosa e era uma consequência bastante previsível. Os 3 primeiros jogos do Inter, 2, a possibilidade de não ganhar e até de perder era bastante grande, porque são os 2 grandes hoje que disputam os títulos todos do futebol brasileiro, Flamengo e Palmeiras. Então o jogo que seria a Copa do Mundo para tu ganhar e largar com 3 pontos era o Atlético Paranaense. E aí o Inter faz aquela bobagem de preservar 3 jogadores importantes. Mercado, Alan Patrick e Carboneiro, vocês lembram disso? E aquilo foi decisivo. Porque vocês imaginam o Inter agora, teria 4 pontos dentro de uma normalidade. Ou teria 3, na pior das hipóteses, se tivesse perdido lá pro Flamengo, mas empatou. Aí, claro, teve que correr atrás, era fundamental a vitória contra o Palmeiras, porque tinha deixado escapar aqueles pontos, e agora vai ter que buscar em outros jogos. Não há dúvida que vai ter que buscar em outros jogos. Esse foi o grande erro. Mas o que é importante dizer é que a gente vê o Internacional, primeiro, tá? O time faz aquilo que o Pesolano quer fazer. Então, o time do Inter não é preguiçoso. É um time que marca a pressão no homem da bola, corre o jogo todo, não se entrega. Né? É um time que reage. O Inter não estava tomando 3-1 e terminou em cima do Palmeiras, com escanteio. Então, assim, é um time que reage. Ele tem 26 finalizações. Agora, há, sim, muitos problemas. E os maiores estão hoje na defesa. Né? Hoje, a gente pode até dizer, pô, mas o Inter perde muitos gols. Ok, mas falha muito lá atrás. Erros individuais. Um jogo é o Bernabé, ontem foi a vez do Mercado e nosso melhor zagueiro, mas teve um dia horroroso. O Bruno Gomes erra no primeiro gol. O segundo gol é todo o erro do Mercado. Então, falhas defensivas estão se repetindo individuais. E isso é uma coisa... Bom, ontem o Pesolano falou, né, na coletiva, que o Inter vai contratar um zagueiro. Ok? Agora, tem que ser um zagueiro, né? Aí é que está o detalhe. Tinha que ser um zagueiro que tu trate ele como um cara que o Inter está contratando para ser titular. Que o Félix Torres, ele não sei se ele é o zagueiro para ser titular até agora. Né? Agora ele será, porque o Vitor Gabriel saiu lesionado, Paulinho saiu lesionado, a gente não tem maiores informações ainda, mas são jogadores que preocupam. O Vitor Gabriel, lesão muscular, a gente não sabe a intensidade, a gravidade dela ainda, mas é sempre lesão muscular, preocupa. E aí vamos ver, mas já começa a aparecer. Para o Paulinho,
Ontem mostrou já o Alan Rodrigues, né? Já tá voltando muito bem. Né? Então o Inter tem um jogador, eu quero ver também o Benjamin em algum momento reaparecer, né? Ele que chegou tão bem no gauchão. Agora, já para a zaga, é um drama. É um drama. Hoje vão ficar com o Torres e o Mercado. E os reservas serão o Juninho e o Cleiton Sampaio. E o Pedro Cauã. E era isso. Era isso. Né? Então, assim, ó, é algo que o Pesolano disse, o Inter vai contratar. Tem que lembrar o seguinte, o Inter tem agora, domingo, Erechim, Gauchão, aí não joga no meio da semana que vem, joga no final de semana, é o jogo da volta contra o Ipiranga, no Beira-Rio, e aí joga quarta, lá em Belém, contra o Remo, e depois volta para o primeiro jogo da final, contra Grêmio ou Juventude. Então, né, tem uma semana ali, tá? Mas tá muito claro que o Inter não vai com força máxima para domingo agora em Erechim, vai preservar jogadores, não sei o tamanho dessa preservação, mas sim, vai preservar jogadores. Acho que dificilmente vai jogar Carboneiro, Alan Patrick, Gabriel Mercado. Acho muito difícil que eles joguem, né? A gente já sabe que o Paulinho tá fora, o Vitor Gabriel tá fora. Acho que o Ronaldo também deve ser preservado, joga o Vidagra. Mais uma oportunidade que ele vai ter para mostrar. Joga o Aguirre, não joga Bruno Gomes. Lateral esquerda, né? Tem que ver, né? Matheus Bahia foi contratado agora, não pode jogar gauchão. E nem foi anunciado ainda, né? Foi anunciado já, hoje deu coletiva, foi o Kaique, né? Que ontem entrou no jogo e acho que vai ser uma boa alternativa para tu ter um cara agudo pelo outro lado, tá? Mas eu não tenho esse desespero todo quando me cobram, porque eu fico pensando, tá, o que adianta eu dizer, mas não pode? 1,9 não pode, eu também acho que não pode. Tá, mas o que acontece? Eu quero que troque o técnico, eu tenho que apontar alguma coisa. O que eu vejo hoje é que o trabalho está sendo bem feito. O Inter representa o seu torcedor em campo, os caras estão jogando, meu. Ontem foi superado. Fatalidade, tá? O Inter, quando estava perdendo de 2-1, porque São Paulo é um time de jogadores de muita qualidade, né? O Inter vai para cima. Quando sai o Alan Patrick, eu pensei como muitos pensaram, como é que o cara vai tirar o Alan Patrick? É louco e tal, né? Aquela coisa, o melhor jogador. Mas vamos lá, o Inter melhorou quando saiu o Alan Patrick. Naquele momento do jogo, o Inter melhorou. Só que daí vem a falha individual do Mercado. E é uma falha grosseira, porque ele tá assim, ó, recebe a bola para sair jogando e tropeça na bola. E aí sai o terceiro gol, matou o time daí. Aí não tinha mais o poder de reação. Mesmo assim, o Inter termina em cima, né, do adversário, tentando fazer o gol no Palmeiras. Então, é isso assim, ó, eu vejo que o Inter pegou os dois piores adversários na largada do campeonato, de 3, tá? E tá numa situação complicada, vai ter que correr atrás, é muito ruim. É muito ruim. Tem agora 2 jogos fora, que é o Remo e depois o Atlético Mineiro, né? Mas eu quando olho uma derrota e o desempenho é assustador, todo mundo jogando mal, aquele pavor, eu não fico com esperança nenhuma desse time vai reagir. Não tinha, era que nem o final do ano passado, tu não via esperança do time reagir. Não é o caso do Inter que eu tô vendo hoje. Eu vejo um Inter que mostra, né, muito mais ímpeto para jogar, mais organização coletiva. Poxa, intensidade nem se fala. O time está melhor preparado fisicamente. Então, né? Agora, o momento é de lidar com a pressão. A pressão está aí. Só ler os recados, os torcedores estão indignados. Agora, não dá para ignorar também quem vai ao estádio, né? Especialmente quem vai ao estádio. O Inter saiu aplaudido de campo. Não teve vaias, apesar da derrota. Agora a corneta pega, né? Especialmente nas mídias digitais. A corneta é muito violenta, né? E há muita cobrança, né? Enfim, o Inter tem um tamanho gigante, está de novo na zona de rebaixamento. O ano passado foi um drama, então é evidente que a cobrança é forte. Mas agora é importante saber lidar com essa pressão. É hora do departamento de futebol, do Abel, do Fabinho, né? De dar estrutura, garantia, segurança. Eu acho que é importante o gauchão, muito importante, porque vai dar mais confiança,
né? Vocês viram que ganhar o Grenal, como o Pesolano botou todo, sabe? O Inter foi a 1000 no Grenal, porque sabia que aquilo também dá confiança. E o Gauchão serve para isso, né? Serve para isso. E eu acho que o Inter vai estar na final. E aí vamos ver se vai ser contra a Grêmio ou Juventude, né? Ano passado o Grêmio passou com, né, um erro grosseiro de arbitragem, para não dizer outra coisa, né? E foi assim que ele chegou na final. Esse ano é de novo Juventude. Vamos ver se ele vai conseguir passar. E o Inter tem esse desafio lá de Erechim, vai poupar jogadores, vai. Eu sei que tem muita gente já dando pau, tem que botar todo mundo e bababá. Eu acho que tem um planejamento pro Gauchão. Tá se vendo assim, ó, no Brasileirão não dá para vacilar. Não dá para ter uma lesão muscular ou alguma coisa assim em jogadores chaves agora. No Carboneiro, no Alan Patrick, no Borré, no mercado, mesmo com seus erros. Não dá. Não dá, tu tem que entender isso agora. O Gauchão teve um tamanho ano passado, não é o mesmo desse ano. O Gauchão desse ano não tem pro Inter o peso que teve ano passado. É importante na rivalidade? Claro que é importante. E o Inter tem que jogar para ganhar o Gauchão. Agora, fazendo dentro do que for possível. Nós estamos num calendário que os caras tiveram aí 10, 15 dias só de pré-temporada e já começaram as competições. Alguns times treinaram 10 dias. Isso para ter lesão, para não ter bom rendimento, é muito fácil. Então é isso. Quem esperava assim, o Nando vai vir a 1000, tá indignado, 1,9. A matemática é terrível. Mas, como eu sempre olho, né, desempenho, né, e é um começo de trabalho, e um começo de campeonato, tá, e o Inter nunca entrou como protagonista nesse campeonato, muito pelo contrário. Eu acho que o Inter vai virar esse jogo, e acho que o trabalho está sendo bem feito. A hora é de dar respaldo a toda a comissão técnica, tá? Isso passa pelo departamento de futebol, pela diretoria do Internacional. Saber lidar com a pressão, coisa que o Inter em outros momentos não sabe. Tá bom? Ou em outros momentos não soube, né? Para ficar melhor. Valeu? Te inscreve aqui no meu canal, deixa teu like, comenta aí. Fala o que tu tá achando do Inter nesse começo, tá apavorado, né? Tá nervoso, o que tu tá achando do Internacional, o que tu dá como sugestão? Precisa contratar? Sim, acho que o Inter tem consciência disso, né? Ontem já chegou o Kaique, já tá aí o Alejandro, o Pesolano ontem confirmou que vem mais um zagueiro, o Matheus Bahia tá chegando, acho que o Inter tem consciência que precisa contratar. Mas é um trabalho de reconstrução, é um ano de reconstrução. E até agora, o Inter que eu tô vendo em campo não é a pontuação que eu queria, mas o desempenho me representa. Eu acho que os caras estão entrando querendo o jogo. E aí, dizendo isso, eu tô aprovando até agora o trabalho da comissão técnica. Valeu? Vamos conversando, tá? Te espero aqui no canal. Grande abraço.